Tensão aumenta no Oriente Médio. Milhares de pessoas pedem vingança durante funeral de líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e líder supremo do Irã ordena ataque direto a Israel. E você vai ver ainda. Na Venezuela, Nicolás Maduro promete entregar atas da votação e ameaça prender líderes opositores que denunciaram fraude. Começa a valer taxa das blusinhas, que cobra imposto das compras de até $50 em sites de e-commerce internacionais. E ainda, Brasil nas Olimpíadas conquista medalha inédita na marcha atlética de 20 quilômetros. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na HIT. Seja bem-vindo. Agora são 11h31. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é quinta-feira, 1º de agosto. Milhares de pessoas pediram vingança nesta quinta-feira durante o funeral em Teherã do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, assassinado na quarta-feira em um ataque na capital iraniana atribuído a Israel. Com bandeiras palestinas e fotos de Haniyeh, milhares de iranianos se reuniram na Universidade de Teherã no início da procissão funerária do líder islamista, que será enterrado na sexta-feira em Doha. O responsável por comandar as orações foi o líder supremo da República Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, que ameaçou infligir um duro castigo a Israel pelo assassinato. Khamenei, que tem a última palavra nas questões políticas do Irã, disse que é dever do país buscar vingança pelo assassinato de Haniyeh no território da República Islâmica. A morte foi anunciada na quarta-feira pela Guarda Revolucionária do Irã, que relatou um ataque durante a madrugada em Teherã, que matou o líder do movimento islamista palestino e um de seus guarda-costas. Horas antes, um bombardeio israelense na capital do Líbano, Beirute, matou o comandante militar do grupo pró-Irã Hezbollah, Fuad Shukri, o que aumenta o temor de uma propagação do conflito em toda a região. Haniyeh viajou a Teherã na terça-feira para a cerimônia de posse do novo presidente iraniano Massoud Pezeshkian, que prometeu que os sionistas verão em breve as consequências de seu ato terrorista e covarde. A comunidade internacional pediu calma e a continuidade dos esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que os ataques em Teherã e Beirute representam uma escalada perigosa em um momento no qual todos os esforços deveriam levar a um cessar-fogo em Gaza. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu nesta quinta-feira a todas as partes no Oriente Médio que dialoguem e cessem qualquer ação que contribua para uma escalada. A República Islâmica não revelou o local exato do ataque. Israel, acusado por Irã e pelo Hamas, não se pronunciou sobre a morte de Haniyeh. E na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro prometeu entregar 100% das atas da votação que resultou na sua reeleição e disse que os líderes opositores que denunciaram uma fraude no processo têm que estar atrás das grades. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu nesta quarta-feira entregar 100% das atas da votação que resultou na sua reeleição e disse que os líderes opositores que denunciaram uma fraude no processo têm que estar atrás das grades. Se você pedisse minha opinião como cidadão, eu diria que essas pessoas deveriam estar atrás das grades e que deve haver justiça na Venezuela. E tem que haver justiça em Venezuela. A líder opositora, Maria Corina Machado, e seu candidato à presidência, Edmundo Gonçalves Urrutia, afirmam que venceram as eleições e denunciaram uma escalada da repressão, que já deixou 12 mortos, dezenas de feridos e mais de 1.000 detidos, segundo o governo. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos rejeitou uma resolução para exigir transparência ao governo da Venezuela sobre as eleições do último domingo, ao não alcançar a maioria absoluta de seus Estados-membros. O projeto de resolução da Organização de 34 países americanos obteve 17 votos a favor, nenhum voto contrário e 11 abstenções entre os estados que participaram da reunião extraordinária. 5 países, incluída a Venezuela, rejeitaram a convocação do Conselho. Entre os que se abstiveram destacam-se Brasil e Colômbia, que haviam pedido ao governo Maduro a publicação das atas eleitorais de domingo,
para esclarecer qualquer dúvida sobre o pleito. Bom, como vimos em um discurso no Tribunal Supremo de Justiça, Nicolás Maduro prometeu entregar 100% das atas da votação que comprovariam sua reeleição e pediu a investigação de uma suposta tentativa de golpe no país. Mas resta saber o porquê da demora em publicar o detalhamento dos votos e se essas atas são de fato verdadeiras. Eu vou chamar nesse momento o Vladimir Feijó, que é especialista em relações internacionais, para falar sobre esse assunto que tem gerado muita repercussão no mundo todo e entender o papel do Brasil nessa questão. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo, como sempre. Ei, Tabata, bom dia. Muito obrigado por me receber. Professor, o órgão norte-americano Carter Center, que acompanhou como observador da votação na Venezuela, disse em um comunicado nesta semana que o processo eleitoral do último domingo não pode ser considerado democrático e que a autoridade eleitoral, entre aspas, demonstrou claro viés em favor do atual presidente. Segundo o órgão, a Venezuela violou inúmeras disposições das suas próprias leis nacionais. Esse comunicado, ele tem algum efeito, além de gerar uma pressão de outros países por uma transparência? Essa ONG tem muita credibilidade, ela participou de observação de eleições em mais de 45 países e carrega, portanto, esse crédito. Como é mais um documento a seguir na mesma linha, a gente teve os observadores da OEA levantando os mesmos pontos, 3 grandes argumentos. Pré-eleição, dificuldade da indicação da oposição ter os seus candidatos inscritos nas urnas. Em segundo local, a dificuldade de obter o detalhamento dos resultados que deveriam ter sido divulgados pelo histórico no imediato momento em que eles fizeram o pronunciamento, ou seja, ainda na madrugada de domingo para segunda. E o terceiro local é exatamente a dificuldade de encontrar esses extratos das urnas eletrônicas, que emitem não só uma via oficial, que é colada, à semelhança do Brasil na sessão eleitoral, mas entregue para os diferentes observadores. Então, apesar de ter uma dezena de milhares, mais de 90 mil observadores dos partidos, até hoje nenhum desses partidos conseguiu reunir 100% desses extratos e nem o CNE, que é o Conselho Eleitoral da Venezuela, entregou esse detalhamento. Pelo prazo, vence sexta-feira agora. Porém, o histórico era já divulgar em menos de 12 horas de encerrada a eleição. Por isso, essas suspeitas de ingerência e falta de transparência do processo eleitoral. A suspeita só cresce, professor? Agora, o Maduro disse que também está disposto a ser interrogado pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, e que vai solicitar que seja aberto um processo eleitoral. Mas, professor, eu te pergunto, o CNE, ele é um órgão independente? Ele é um quarto poder, segundo a Constituição venezuelana, porém, parte dos seus componentes são indicados pelos poderes tradicionais, executivo e legislativo, e outras são indicadas pela oposição, quem não está na maioria do governo. Tem um dentro desse coletivo. As grandes suspeitas é que ele é parte do regime, ele é conivente com o regime e, portanto, não teria total transparência. Quando eles fizeram a proclamação do resultado, essa imagem se reforçou. Afinal, um dos candidatos estava ao lado do presidente do CNE quando proclamou o resultado, passando exatamente essa imagem de que estaria fazendo o serviço desse candidato e não do processo eleitoral como um todo. Pois é, professor, ontem o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos rejeitou uma resolução que exigia maior transparência do governo venezuelano, depois de não conseguir atingir a maioria absoluta dos Estados-membros. Aí eu vou dar um panorama, É formada por 34 nações. A reunião terminou com 17 votos favoráveis, um a menos do que o necessário para aprovação, além de 11 abstenções e 5 ausências. O Brasil e a Colômbia estão entre os que se abstiveram, apesar de terem pedido ao Maduro as atas da votação. O que essa abstenção do Brasil quer dizer, professor? Porque, ao que parece, a posição do Brasil ela está muito confusa,
Pois é, esse órgão da OEA, ele tem possibilidade de aplicar sanções, em coletivo determinar que todos os países apliquem sanções. O Brasil e a Colômbia, que querem se apresentar como mediadores e vizinhos da Venezuela, têm muito temor da flutuação de muitas pessoas que fujam de lá para os seus territórios, precisam dialogar, seja com o governo, seja com a oposição, quem quer que assuma o governo. Portanto, tem um quê de justificativa dessa postura híbrida, porque preferiria uma solução pacífica. A abstenção vem nesse sentido, de considerar que, tendo uma determinação da OEA, se ela não for atendida, o próximo passo seria obrigatoriamente a aplicação de sanções, enquanto que a diplomacia dos Estados Unidos da América pediu que Brasil, México e Colômbia mantenham o diálogo aberto com o governo venezuelano. Veja o caso da Venezuela ter expulsado diplomatas de muitos países, por exemplo, a Argentina. E o Brasil, tendo essa postura híbrida, pôde assumir a representação da Argentina na Venezuela, inclusive encampar todos aqueles que a Argentina tinha dado asilo diplomático como asilados pelo Brasil também. Portanto, de alguma forma, se explica nesse sentido, que o Brasil quer deixar a porta para a conversa e não adotar uma postura extremamente crítica, essa é a palavra, extremamente crítica, por enquanto é em dúvida, para servir de mediador não só entre governo e oposição, mas também em favor de países que tiveram seus representantes expulsos de lá. A gente está vendo, né, professor, os países tentando aí pressionar o Maduro, né, para que apresente essas atas, para que se chegue no verdadeiro resultado. Agora, professor, eu queria te perguntar o seguinte, talvez uma pergunta polêmica, mas como se tira um ditador do poder? E eu te pergunto, antes de mais nada, né, antes de me dar essa resposta, se você considera Nicolás Maduro um ditador, se as ações dele são de um ditador. Pois é, teoricamente eu diria que não, é um regime híbrido, fechado, de perseguição à oposição e, portanto, autoritário. Para ser ditador, ele teria concentração do poder e eliminado total participação de oposição, total independência do poder judiciário. Por enquanto, o que a gente tem é declínio da separação dos poderes, sobre a minha perspectiva. E um segundo comentário, Tabata, se eu quero validar a eleição da oposição, eu não posso falar que é ditadura, porque a ditadura não deixa a oposição chegar ao poder. Como que ela cai? Ela cai porque desiste e abre o processo, portanto, não se apresenta para um próximo mandato, que não é o que aconteceu, ou por pressão interna, levando a um colapso, a gente pode falar de um golpe brando, fazendo com que haja uma renúncia do exercício do mandato de imediato, ou então por interferência externa. Isso, muitas das vezes, envolve guerra, né? Um conjunto de países determinarem que precisam agir militarmente para derrubar um regime. Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua análise. É um prazer falar contigo. Sempre gosto também. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. A gente acabou de conversar com o Vladimir Feijó, doutor e professor em Relações Internacionais do Centro Universitário Arnaldo de Belo Horizonte. E veja a seguir. Nas Olimpíadas de Paris, Brasil conquista mais uma medalha inédita e a expectativa para a apresentação da ginasta Rebeca Andrade. Todos os detalhes daqui a pouco. Voltamos já já. Nós estamos de volta, 11 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Agora a gente traz uma notícia nacional. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve sua taxa básica de juros inalterada em 10,5% ao optar pela cautela, diante de um cenário internacional adverso e projeções de inflação em alta no país. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu por unanimidade manter a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 10,5% ao ano.
Em nota, o Copom explicou que a decisão foi motivada pelo ambiente externo adverso, pelo conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho doméstico, que seguem apresentando dinamismo maior do que o esperado. O comitê, unanimemente, optou por manter a taxa de juros inalterada, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam um acompanhamento diligente e ainda maior cautela, informa o comunicado. Na reunião de junho, o comitê interrompeu o ciclo de cortes de juros, iniciado há quase um ano. E atenção, o INSS começa nesta quinta-feira o pente fino para apurar indícios de irregularidades de benefícios. Os alvos são os beneficiários do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada, o BPC. Mais de 2 milhões de benefícios podem ser atingidos pelo pente fino do Instituto Nacional do Seguro Social. Cerca de 800 mil auxílios-doença e 1.250.000 benefícios de prestação continuada devem ter os documentos atualizados. O INSS intensifica o monitoramento, a revisão e apuração de possíveis ilegalidades em benefícios. Somente pelo BPC, são ao todo mais de 6 milhões de beneficiários, entre pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. O pente fino é uma estratégia do governo federal para buscar economizar recursos para cumprir o arcabouço fiscal em 2025 e manter o equilíbrio das contas públicas. Até maio, o Instituto deixou de gastar mais de 750 milhões de reais com pagamentos indevidos, com o monitoramento permanente. Os beneficiários que ligarem para a Central 135 do INSS para pedir a prorrogação do benefício por incapacidade temporária serão encaminhados para fazer a perícia médica presencial. Quem for se apresentar pessoalmente deve levar a documentação médica atualizada que justifique o afastamento do trabalho. E as compras internacionais de valor abaixo de $50 vão ficar mais caras. Isso porque começa a valer a taxa das blusinhas, que tributa essas compras em sites e e-commerce do exterior. A partir desta quinta-feira começa a valer a taxa das blusinhas, que cobra imposto das compras de até $50 em sites e e-commerce internacionais. Em junho, o governo aprovou a cobrança de um imposto de 20% sobre compras internacionais de até $50. Até então, os produtos pagavam apenas o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, com alíquotas que variam entre 17% e 19%, enquanto eram isentos do imposto de importação. Algumas empresas iniciaram a cobrança alguns dias antes, por conta da defasagem entre a realização da compra e a emissão da declaração de importação de remessa, que pode demorar entre 3 e 15 dias. Vale lembrar que compras realizadas com vendedores brasileiros que estão hospedados nas plataformas de e-commerce internacional não serão taxadas. Segundo as regras da Receita Federal, nas compras com valor menor que $50, o consumidor vai pagar o imposto federal de 20% sobre o valor da compra e o ICMS, imposto estadual que já era cobrado anteriormente. Para produtos com valores entre $50 e $3 mil, a taxação será de 60%, com uma dedução fixa de $20 no valor total do imposto. E o Congresso retoma as atividades hoje e busca consenso para votar temas polêmicos. A desoneração da folha de pagamento e a renegociação da dívida dos estados são assuntos a serem analisados na volta do recesso de 2 semanas. O Congresso volta ao trabalho para decidir temas polêmicos. No Senado, um dos focos será a votação da desoneração da folha de pagamento e a renegociação da dívida dos estados. Já na Câmara dos Deputados, é esperada a retomada de debates sobre questões que ficaram pendentes no primeiro semestre. Ambas as casas estão discutindo a regulamentação da reforma tributária. O Senado vai debater a alíquota do imposto sobre valor agregado, enquanto a Câmara deve tratar do funcionamento do comitê gestor do novo imposto. Outro assunto que terá a atenção do Congresso é o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. O projeto serve como base para o texto do orçamento e é enviada pelo governo ao Congresso.
A proposta deve ser analisada até 31 de agosto pelos deputados e senadores. A sucessão dos presidentes das casas, Arthur Lira, na Câmara, e Rodrigo Pacheco, no Senado, também será um tema importante no segundo semestre. A articulação para a formação das novas mesas diretoras começou neste ano e a eleição para os novos presidentes deve acontecer na primeira sessão plenária do ano que vem. Essas discussões acontecem em um clima eleitoral com a tendência de uma presença reduzida no Congresso, uma vez que muitos parlamentares estão concorrendo a cargos no Executivo Municipal. Aqueles que não estão diretamente envolvidos nas campanhas eleitorais devem retornar às suas bases para apoiar aliados nas eleições. E agora a gente muda de assunto e fala sobre o tempo, porque em setembro o La Niña pode se manifestar em regiões do Brasil. Esse fenômeno climático deve influenciar nas temperaturas, trazendo chuvas e estiagem em diferentes regiões do país. O La Niña se aproxima e pode causar mudanças no clima a partir de setembro. Oposto ao do El Niño, o fenômeno provoca o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Tradicionalmente, o La Niña influencia as temperaturas, as chuvas e a estiagem em diferentes regiões do país. Com base em modelos climáticos, os meteorologistas consideram que o fenômeno vai atingir o país no trimestre de setembro a novembro. O La Niña muda primeiro a característica do mar para depois provocar mudanças gerais no clima. Ele causa chuva em excesso nas regiões norte e nordeste, entre o centro e o norte do país, e causa ausência de chuva na região sul, em Argentina e no Paraguai. Mas o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial prevê que o La Niña deste ano não será tão forte como em anos anteriores. E com isso, na região sudeste, espera-se que as temperaturas fiquem um pouco abaixo da média, apesar de ser um período quente no país como um todo. Um dos motivos para o La Niña ser moderado é que há ilhas de calor nos oceanos. De maneira geral, contribui negativamente para a redução das temperaturas superficiais no Pacífico Equatorial. Há suspeita de que o aquecimento global esteja relacionado a esse desequilíbrio. E agora a gente fala de Olimpíadas. Nessa madrugada, o Brasil conquistou mais uma medalha. Caio Bonfim fez história ao ficar em segundo lugar na prova marcha atlética de 20 quilômetros. Essa é a primeira medalha na história da modalidade. Medalha inédita para o Brasil. Caio Bonfim conquistou a prata na marcha atlética de 20 quilômetros dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em uma prova vencida pelo equatoriano Daniel Pintado nesta quinta-feira. Pintado completou a prova em 1 hora, 18 minutos e 55 segundos, seguido por Bonfim, que terminou o percurso em 1 hora, 19 minutos e 9 segundos. O espanhol Álvaro Martín levou o bronze. Caio é filho de Gianete e João, 2 ex-atletas da marcha atlética, e está na 4ª participação em Jogos Olímpicos. No Rio de 2016, ficou perto de um pódio com um 4º lugar. Os atletas da marcha vão ter uma segunda prova nos Jogos de Paris, com revezamento misto, uma novidade do atletismo nesta edição olímpica, que vai acontecer no dia 7 de agosto. Que bacana, né? E olha, as chances de medalha não acabaram por hoje, viu? Daqui a pouquinho, às 1h15 da tarde, as nossas meninas da ginástica, que ganharam medalha de bronze por equipes, vão em busca do pódio no individual geral. Flávia Saraiva e Rebeca Andrade estão na disputa. Assim como em Tóquio, Rebeca Andrade é a favorita no pódio. Então, boa sorte para elas. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer a cidade Costa Adeje, nas Ilhas Canárias. Vamos ver. Costa Adeje é uma parte costeira de uma cidade no sudoeste da ilha de Tenerife, uma das Ilhas Canárias, e parte de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha. A ilha é um destino de férias diversificado que oferece atrações como explorar o vulcão Teide e o Parque Nacional, descobrir vilas autênticas e aventurar-se em ilhas vizinhas como La Gomera. Os entusiastas da água podem desfrutar de jet ski e passeios de barco, enquanto a observação de baleias e golfinhos é uma atividade popular. O clima ameno e o sol abundante fazem de Costa Adeje um destino para o ano todo.
E antes de encerrarmos esta edição, vamos então ver uma câmera de uma das praias nas Ilhas Canárias, na cidade de Costa Adeje. Saindo então do estúdio Hit em São Paulo, vamos diretamente a uma praia chamada La Pinta. Para quem gosta de um lugar mais reservado, ela é ideal, viu? Por ser pequena e tranquila e olha, com areia dourada e águas claras, como vocês podem ver. Tem uma boa infraestrutura ao redor, incluindo muitos restaurantes e tem fácil acesso em comparação com outras praias que são bem movimentadas da ilha. Realmente, as imagens são de tirar o fôlego. E com essas imagens tão lindas, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você e até mais.